seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu espaço de ideias. E nesse programa nós vamos falar sobre direito empresarial para você, empreendedor, que precisa aprender a lidar com esse novo universo que nós estamos vivendo pós-pandemia, pós-quarentena. Para isso eu convidei um amigo que entende tudo de direito empresarial, que você já viu por aqui, só que agora ele vai apresentar para a gente como que funciona o direito das empresas nesse novo momento que nós estamos passando. Então, recebam com carinho Alejandro Vega. Vega, bem-vindo. Muito obrigado de novo. Você tem me chamado dessa vez sem ser no estúdio, né? A gente fica aí cada um no seu cantinho, mas dá para manter um diálogo bacana e acrescentar informação para o pessoal aí. Agradeço muito pelo seu precioso tempo. É um tempo de reajuste, né? Então, obrigada mesmo por estar aqui agora. Imagina, obrigado você do convite. Vega, vamos começar, assim, entendendo um pouquinho como que foi esse primeiro tempo, digamos assim, quando começou essa pandemia, começou a quarentena, e aí a gente viu empresas fechando, empreendedores completamente perdidos. Eu queria que você contasse um pouquinho do que foi que você viu desse primeiro tempo, digamos assim, dessa quarentena. Foi um período bem complicado, não só para a empresa. Para empresa, funcionário, para operadores do direito, como eu, que é assim que a gente chama, né? Não só os advogados, também os promotores, juízes, foi para todo mundo. E, bom, enfim, aqui no Brasil chegou em março, né? Então começou no meio de março, mais ou menos, e eu, como faço assessoria com empresas, eu senti não só os impactos para mim, da minha rotina de trabalho, como eu vi a rotina de trabalho dos meus clientes mudando. Então, para você ter noção, eu tenho 3 clientes que eles estão sem me pagar, porque eles tiveram que fechar completamente as portas, por impedimento mesmo. Eles não podem ter nenhum tipo de atuação, né? São 2 casas noturnas e uma academia. Tudo bem, a academia voltou agora, beleza. Mas as casas noturnas não tem nem expectativa, né? Então, eles estão completamente sem faturamento e eles estão tendo que se virar, encontrar meios, como a maioria deles tinha categoria de bar também, eles tiveram que se readequar e o problema mesmo que agora Taubaté, pelo menos, passou por fase amarela, eles puderam reabrir, mas tiveram problema com o fornecedor, tiveram problema com o banco, tiveram problema com o aluguel, tiveram problema com funcionário, e isso todos os meus clientes tiveram. Então, o que eu consigo ver dentro dos meus clientes é o que eu vejo de uma matéria e notícia que é divulgada por aí, que aconteceu com todo mundo. Tenho alguns clientes, poucos, que enxergaram nesse nicho, nesse momento, um nicho para ganhar dinheiro, para alavancar. Então, eu vi gente que... Tem 3 exemplos muito legais. Foi um restaurante que ele investia muito em delivery e nesse período ele passou a investir mais ainda. Então, como já era forte, ele teve um crescimento. Que bom, deu certo, agora, funcionou. Sim, e ele inclusive está querendo expandir. Então, dentre essas pessoas, ele está querendo expandir. Tem um outro, que é uma empresa de software, que foi a mesma coisa. As pessoas passaram a trabalhar mais em casa. E as empresas precisavam colocar software no computador das pessoas dentro de casa. Só que não podia ser um software muito pesado, porque senão teria que comprar o computador para o funcionário. Então, ele começou a vender muito software leve. Então, ele vendeu mais. Que legal. Uma outra, uma empresa de produto químico, que não preciso nem dizer o que ele mais vendeu nesse período, né? O que será, né? O que será? As quilométricas do povo querendo... Exatamente. Que sensacional. Bom, então, o lado bom da história... dentre as pessoas que se prejudicaram, que são a maioria, tem gente que se deu bem. Só que todos eles, até entender como dava para lucrar nesse período, eles tiveram problema com tudo isso, né? E fora esse susto que aconteceu de o que nós vamos fazer, aí entra uma questão política que, nossa, tem pano para manga para a gente falar até 2023.
Sim, até sair a vacina. Ou até depois. Pois é. Porque o que mais aconteceu nesse período, e que foi uma dificuldade para mim, era medida provisória do governo, decreto do Estado de São Paulo, decreto da prefeitura, e cada um falando uma coisa. Aí vai naquela, né? Tem uma situação, aí leva para o judiciário decide a favor de um contra o outro, e era assim, todos os dias eu tinha o trabalho de ver o que estava sendo feito. Era só notícia, eu estava lendo jornal, assim, o dia inteiro. Até porque é novo exatamente para todo o mundo, e essa frase não é um exagero, né? Sim. Então, o acesso à informação, tanto para você quanto advogado, quanto para os empresários, empreendedores, que a gente nunca imaginou viver uma coisa dessa, e como lidar com tudo isso, né? Então, ter você, eu acredito que para um empreendedor, ter um advogado que se informa a respeito disso, dá uma segurança muito grande, porque daí ele não vai ficar só vendo o noticiário, né? Claro que você também estava assistindo o noticiário, mas você tem um nível de acesso de informação maior do que a população comum. Os seus clientes vinham muito... Uhum. Da compreensão do que estava sendo feito, os impactos daquilo posteriores ao que estava sendo feito. Uhum. Tanto que, nesse período, eu me incluo dentre os que acabou crescendo, porque eu reduzi os honorários dos clientes e tal. Alguns não precisaram, graças a Deus, mas eu tive muita procura de gente que queria entender como fazer nesse período. Olha que legal. Bom, gente, vamos fazer assim. Estavam conseguindo, eles procuravam advogado, então, pelo menos é um nicho que eu acho que vai alavancar. Que bom, né? Eu vejo muita vantagem nessa pandemia também. É claro que tem todos os lados, né? Tudo tem mil lados aí. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal, eu quero saber, claro, né? Tirar mais informações aí do Alejandro Vega para você se informar também enquanto empreendedor. Então, faz o seguinte, aguenta a mão aí, a gente vai para o intervalo e já volta. Nós voltamos com seu espaço de ideias e hoje nós estamos falando com Alejandro Vega, que é advogado, especialista em direito empresarial. Você não entende patavina de direito empresarial? Não tem problema, o Vega está aqui para te ajudar hoje. Vega, você estava dizendo para a gente no bloco anterior que muitos dos seus clientes se reajustaram, então o impacto financeiro foi mais propositivo, embora o primeiro momento ele foi de susto para todo mundo, né? O que a gente faz. Inclusive você também conseguiu crescer, graças a Deus, né? Por pessoas procurando mais informação, e eu fico muito feliz por isso, de saber que o empreendedor, pelo menos esses que te procuraram, estão mais conscientes. Mas o que você percebeu do outro lado da moeda? Por exemplo, empresas que de fato não puderam abrir, ou empreendedores que não conseguiram se reinventar, que tiveram impacto mais pesado negativamente. Tem algum caso assim de falência, por exemplo? Porque a gente anda pelo centro da cidade e vê muitos lugares fechados, mas a gente não sabe se está fechado porque a pessoa decidiu investir em outro lugar ou se realmente quebrou. O que você viu desse cenário? Tem duas empresas que me procuraram justamente para fazer o encerramento da empresa, a falência da empresa, né? A falência era um processo judicial muito complexo, só que existe meios de você fazer exatamente o que seria num processo de uma maneira extrajudicial. Então, eles me procuraram para isso, porque também é mais barato, né? Então, que bom. Mas sim, tiveram empresas que faliram, que tiveram que fechar as portas e viver de outras coisas. Mas o que eu mais senti foi a dificuldade das pessoas com relação ao funcionário. Porque o que mais se falou foi nessa parte de suspensão, redução do salário, da jornada, suspende o pagamento da FGTS, enfim, eles tiveram muitas dúvidas com relação a isso, né? E o problema foi que as medidas que foram feitas, elas foram feitas de uma maneira tardia. Então, as empresas elas ficaram mais ou menos uns 2 meses sem
sem saber o que fazer. E não me vangloriando, mas quando teve a pandemia e teve congresso dizendo, olha, a gente está no estado de calamidade e que tem que fechar, eu fiz basicamente o que a medida provisória primeira fez de redução e suspensão previa. Dos seus detalhezinhos clientes. um pouco diferentes, sim. Eu já Legal. falei para eles, ó, base na interpretação da lei, o que a gente tem, porque a legislação é muito falha nessa parte de pandemia, de guerra, numa situação atípica, fora do que a gente está acostumado, que é o bondinho que eu chamo de malhação, que é tudo perfeito, entendeu? Claro, até todo mundo porque tem seus problemas, né, mas... aqui no Brasil a gente se orgulha muito, né? Eu já trabalhei fora daqui e um dos maiores orgulhos que os brasileiros tinham para falar é assim, no Brasil não tem furacão, não tem terremoto, então a gente não está acostumado com tragédias que não seja, por exemplo, Mariana, Brumadinho, coisas assim, muito... que não acontece com frequência, né? Graças a Deus por isso, como o furacão acontece nos Estados Unidos. Eles estão prontos para as tragédias e a gente não. Então, eu acredito que por isso a nossa legislação seja tão limitada, né, nesse sentido. Mas, assim, de toda a legislação, é lógico, eu não estou dizendo toda, tá? Mas a parte de funcionário, questão trabalhista, a parte de aluguel, a parte civil, que é a negociação de consumidor, fornecedor e tal. Somando tudo isso daí, a gente tem 5 artigos na legislação que falam sobre esse estado de calamidade. É sério? Então, se você imaginar um Código Civil que regula toda a sua vida, ele tem mais de 2.000 artigos. Uma lei, uma única lei, tem mais de 2.000 artigos. Agora, você imagina em toda a legislação do Brasil inteiro, que regula na federação inteira, ter 5 artigos é muito pouco. Eu tô chocada. Para trabalhista, são 2. Eram 2, né? Agora tem mais. Que bom, né? Mas foi um problema, e essa parte da redução ela veio tardia, a suspensão ela veio tardia também, vieram juntas. Só que o maior problema não foi nem só ela vir tardia, mas ela veio com uma esperança de que por volta de julho as coisas melhorassem. Então ela veio mais ou menos em abril, maio, se não me engano, já prevendo o máximo de 3 meses. Então seria julho, agosto. Só que foi passando o tempo, as empresas foram utilizando os benefícios e ela não foi renovando. Não podia renovar. E aí eles ficaram assim, tá, a gente ainda está em pandemia. Não acabou no tempo que era o esperado, né? Que as pessoas gostariam que fosse, beleza, uma situação ruim, ok, mas daqui a pouco passa. Só que isso daqui a pouco não foi tão daqui a pouco que a gente gostaria. E essas questões que você está dizendo, só para recapitular para quem está assistindo, são as questões principalmente trabalhistas. Então, a gente está falando dessa suspensão de contrato de trabalho, essa pessoa ter direito ao seguro-desemprego, é isso que a gente está dizendo, pelo menos nesse primeiro momento. Por enquanto, não tem nada oficial sobre a extensão do seguro-desemprego. Nós já estamos em agosto e, por exemplo, Taubaté, a gente está falando aqui numa região de Taubaté e Pinda, né? Taubaté está na fase amarela, as coisas já estão começando a voltar, então só para eu entender, porque eu não entendo nada mesmo de direito empresarial, embora eu tenha visto isso na faculdade. Mas a gente pulou, porque eu sou muito humanas, muito mesmo. Então, esse empregador que suspendeu o contrato e agora, por exemplo, em Taubaté, fase amarela, as coisas já estão voltando. O que ele precisa fazer para retomar esse empregado e quais são as consequências financeiras, digamos assim, para esse empregador? Quem aderiu aos planos de redução e suspensão, ele tem que manter o empregado pelo mesmo período em que usufruiu desse direito. Então, se ele ficou 2 meses com suspenso o contrato, ele vai ter que ficar mais 2 meses com o funcionário sem poder mandar embora. Só que aí você imagina, se está fechada a empresa, não tem muita vantagem manter aquele funcionário. Tudo bem, ele pode demitir? Pode, mas ele vai pagar a multa pertinente. Vega, por essa gente agora doeu. É verdade. É ruim. Vamos fazer um negócio aqui.
Vamos tomar uma aguinha para você digerir essa informação, você que é empreendedor. Falou, e agora? Aguenta, amor, a gente vai para o intervalo e já volta. E nós voltamos com o seu espaço de ideias, e no programa de hoje nós estamos falando sobre direito empresarial com Alejandro Veda, que está explicando para a gente as dores desse mundo pandêmico e dessa quarentena para o empreendedor, e as soluções também, né, gente? Porque o mundo não é só dor, tem que ter uma alternativa para lidar com tudo isso. Veda, você deu, assim, um balde de água fria na nossa cabeça. Não, mas tem solução. Nessa parte de funcionário, por exemplo, se a empresa tiver com funcionários novos, é até interessante que ele refaça a forma dos contratos e os ajustes dos horários, porque aí ele reduz a folha de pagamento. Legal. Lógico, com o funcionário que ele ainda tinha, ele não tem como reduzir. A legislação não permite a redução do salário. A da jornada, sim, mas a do salário vai manter a mesma coisa. Mas ele tem como readequar. Então, se a empresa estiver disposta, de repente, infelizmente, eliminar o quadro de funcionários para contratar gente nova com um custo mais baixo, já que a possibilidade de horário está reduzida, já é uma vantagem, já é uma forma de você economizar, entendeu? A gente tem que criar as alternativas, né? Que bom. Tá vendo, gente? Por isso que é bom você assistir Espaço de Ideias, porque você não pensa, o advogado já pensou 3 anos para frente. Ou pelo menos até a pandemia acabar. Pois é. Ai, ainda bem por isso, né? E essa questão do aluguel, esses pontos comerciais que a gente vê por aí, como é que faz? Nossa, gente, é muito dolorido pensar nesse empreendedor que teve que fechar as portas, não conseguiu dinheiro. E agora? Para renegociar isso? E aí? A legislação da locação, ela permite que você renegocie. Na legislação da locação, tem um artigo que fala sobre a renegociação em situação assim, de excepcionalidade e tudo mais. Mas ele é muito genérico, ele não fala de pandemia, de estado de guerra, não fala nada disso. Tá? Mas ele fala que existe possibilidade de renegociar sim. Só que fica a critério do locador querer ou não. Sim, do locador. Nossa. Ele está ali, às vezes é a fonte de renda dele. Às vezes é uma pessoa aposentada, que tem aposentadoria e tem um outro imóvel e acaba fazendo isso o seu ganha-pão. É lógico, tem gente que vive de imóveis e esse daí, ok, de diversos aluguéis. É um pouco mais fácil, sim, é mais fácil você negociar. Mas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, as pessoas elas estão conseguindo uma liminar na justiça, a redução do aluguel em até 50%. Uau! Esse aluguel daqui para diante ou os aluguéis que não foram pagos? Não, é o daqui para diante. É o daqui para diante. Uhum. Se ficou alguma coisa pendente atrás, vai ter que pagar. Quem não correu para a justiça para pegar essa redução ou, de repente, não conseguiu a redução direto com o dono do imóvel, aí vai ter que pagar mesmo que ficou para trás. Mas e é por isso que as pessoas acabaram procurando, porque elas queriam resolver vários tipos de problema e esse é um dos principais. Né? Sim. Mas dá para conseguir. Aqui no estado de São Paulo é bem... É que eu não gosto de termos jurídicos, entendeu? Mas ele é bem pacífico, ou seja, ele é bem amplo por quantidade de desembargadores que permitem essa redução do aluguel. Então, você entra, o juiz, se ele disser não, você entra com recurso, aí o desembargador fala sim. Então, legal. A maioria entende que sim, que tem que reduzir 50% e tudo mais. Alguns entendem que esse 50% vai ser jogado mais para frente, outros entendem que esse 50% morreu. Calamidade pública e tal. Então, você tem que dar sorte de cair com um juiz ou desembargador que gosta de isentar a pessoa de pagar, entendeu?
Entendi. E só a nível de curiosidade, assim, para quem precisa procurar esse tipo de ajuda, claro, Alejandro Vega aqui, você está vendo contatos, você vai falar com este homem que entende do assunto, não vai no Zé da esquina, pelo amor de Deus. Mas quanto tempo, mais ou menos, Vega, nesse processo, tem uma ideia dessa pessoa conseguir esse 50% judicialmente falando? A liminar, ele é um pedido que a gente faz, ele tem caráter de urgência. Então, eu estimo que, assim, até 10 dias depois que entra com o processo. Olha que legal. 10 dias eu tô sendo até extenso, porque normalmente dá uns 2, 3. Uau. É melhor falar 10, se eu falo 2, 3, aí o cliente fica bravo, não sai em 2, 3 dias, porque depende do juiz que cai e tudo mais. Entendi. Mas ele costuma ser rápido. Legal. E a ideia é justamente que a partir dela, o próximo vencimento já tem que ser com a redução. Perfeito. Só que muitas, por exemplo, de processos desse tipo, eu entrei com 2. Só que eu já consegui outras negociações, os meus clientes conseguiram negociações com o resto dos proprietários, porque com base no entendimento do tribunal, eu já mandei a notificação pedindo, juntei exatamente o mesmo que eu mandaria no judiciário, eu já mandei direto para o proprietário. Então, para evitar que ele contratasse alguém para fazer a defesa para ele no processo, eu já falei, nem adianta, é mais fácil você reduzir, porque se você não reduzir, é bem possível que eu consiga no judiciário, e esse 50% que você vai deixar de receber, você ainda vai ter que pagar para alguém fazer a sua defesa. Entendi. Então, gente, tá vendo? Por isso você tem que procurar um profissional competente, que otimiza tempo, dinheiro, seu dinheiro, dinheiro do outro, é uma bênção. E, Vega, a gente está quase encerrando o espaço de ideias, mas eu queria que você falasse rapidamente a respeito de renegociação de dívida. É a mesma coisa do aluguel, enfim, se é que dá para resumir isso, cada caso é um caso, fala um pouquinho. No direito, cada caso é um caso sempre. Mas a legislação do aluguel, ela tem normas próprias. E ela utiliza como base algumas lógicas do direito civil que entra nessa parte de negociação que você está falando. Então, com a parte de fornecedores e banco, é um pouco mais engessado, é um pouco mais complicado, depende da intenção deles. Só que existe um projeto de lei para que seja proibido fazer a negativação de CPF e CNPJ nesse período de pandemia. Chegou no Bolsonaro, o Bolsonaro vetou. Só que existe a possibilidade do Congresso reverter esse veto e ser proibida a negativação. Mas PC, Serasa, protesto, essas coisas. Então existe a possibilidade, que já ajuda. Esse período, né? Considerando esse período, sim, e aí depois, quando que... A partir de quando essa pessoa, se é que tem, né? Isso é gente, é uma ideia ainda, sim, que está para acontecer. Todos os projetos, eles estão entendendo que a pandemia vai até 31 de dezembro. Então, todos eles entendem que quando a gente estoura champanhe, a pandemia vai embora. Eles estão acreditando que chega 31 de dezembro, acabou, e a partir de 2021 vai ser tudo lindo, maravilhoso. Que não acredito. Não é bem assim, né? Não vem na taça de champanhe a vacina contra o coronavírus. Mas é questão de acompanhar sempre o noticiário e tal. Se tiver uma pessoa que entende de direito, ou tiver advogada na empresa, melhor ainda, porque vai poder orientar e ficar de olho sempre, né? Ótimo. Vega, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito rico mesmo, e você sabe que as portas estão escancaradas, né? Volte sempre que quiser e eu vou convidar muito. Pode chamar. Daqui a 2 meses, eu digo 2 meses porque a gente não sabia como é que ia estar a situação 2 meses antes. Né? É verdade. De março para maio mudou muita coisa, de maio para agora mudou de novo. Sei lá como é que vai estar em outubro, novembro. É mesmo. Mas, se quiser chamar aí, Dia das Crianças, né? A gente celebra junto. Vega, muito obrigada. Olha, você que acompanhou o Espaço de Ideias, eu agradeço a sua companhia e quero reforçar aqui embaixo, olha, os contatos do Vega, tem o WhatsApp, endereço, fala com ele aqui no Instagram também, para que você consiga ajuda nesse período e consiga aí se estabelecer. Vai dar tudo certo, confia. Vega, obrigada. Até a próxima. Imagina, obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau.